Então, bom dia a todos. Hoje é dia 1º de julho, a nossa última aula do módulo dos sistemas de informação. Agora são 10h07 e a gente vai dar início, então, à nossa conversa a respeito dos métodos e resultados. Conforme nós havíamos conversado nos outros encontros, essa finalização de módulo, a gente iria sair um pouquinho ali do sistema de informação, que a gente discutiu bastante nas outras aulas, e nos focar no olhar dos métodos, em especial os métodos qualitativos. Eu procurei organizar um material para que sirva de base a vocês que estarão desenvolvendo parte ou a totalidade da sua dissertação no formato Quali, tá? Eu preparei uma sequência de slides, vou apresentar a vocês, a gente vai fazer uma fala. Caso vocês tenham algum comentário a fazer, podem fazer pelo bate-papo ou abrir o microfone. E no final da aula, a gente vai ter possibilidade de debater o assunto e conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ótimo. Vou compartilhar o meu PDF, gente, porque eu tenho outros PDFs que eu gostaria de conversar com vocês aí ao longo do processo, né? E aí eu já deixo ele prontinho ali para que a gente possa discutir e conversar a respeito disso. Eu só vou deixar aberto aqui os participantes da reunião, porque aí eu consigo ver se alguém quer entrar, ou enfim, se alguém levantar a mão, também tem como a gente visualizar, tá bom? Bom, então a proposta da nossa aula de hoje é trabalhar com a temática métodos e resultados das dissertações de vocês, né? Dentro do quesito método, a gente tem uma sequência de informações que obrigatoriamente precisam ser apresentadas nas nossas dissertações, sendo método quantitativo ou método qualitativo, não importa. Não importa o método, existe uma sequência de informações que não podem faltar, né? E aí vocês, seguindo essa estrutura, vocês não vão cometer nenhum erro ao descrever o método dos estudos de vocês. Então, eu quero enumerar rapidamente quais são esses tópicos, e aí vocês vão ter aí esse roteiro de escrita do método, tá? Então, o que é necessário descrever no método quando você vai apresentar na dissertação? Inicialmente, o ideal é você discorrer um pouquinho sobre o tipo do estudo que você vai tratar. Seja o estudo quanti ou o estudo quali, tá? No quesito quantitativo, vamos começar pelo mais lógico, né? Você vai falar que o teu estudo é quantitativo, que ele é um estudo que, enfim, tem um olhar observacional ou de experimento. Qual é o tipo do desenho de estudo? Ah, ele é um estudo transversal, ele é um estudo ecológico, caso controle, coortes, um ensaio clínico. Então, você discorre no primeiro momento do método qual é o desenho de estudo. Se o teu método é qualitativo, lembrando que dentro dos métodos qualitativos a gente tem 4 grandes tipos, que é a etnografia, estudo de caso, grupo focal e entrevista individual. Então, você vai ter que discorrer um pouquinho a respeito desse tipo de estudo. Ah, eu fiz um grupo focal, tá? O que é o grupo focal? Do que se trata? Eu fiz uma entrevista individual, eu fiz um estudo qualitativo no formato de etnografia, que é uma descrição de cenário, que é a descrição do contexto e tudo mais. Então, é importante você categorizar esse tipo de desenho do estudo. Num segundo momento, o que você deve apresentar? Onde e como foi realizada a pesquisa. Você vai falar do cenário. Olha, a pesquisa aconteceu na cidade de Curitiba, na cidade de Joinville, enfim, no período tal, e a gente trabalhou com esse contexto. Tá? Então, você vai descrever o cenário. Num terceiro momento, você vai descrever como foi feita a tua amostra e o teu cálculo amostral. A minha amostra não teve um cálculo amostral. A gente pegou ali, por uma amostra de esgotamento, 10 participantes, 11 participantes, 20, 50, 100. Você vai descrever um pouquinho como você fez o cálculo, quem são os teus participantes, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão dessa amostra e descrever quem é a amostra. Tá? Então, você vai contar nesse momento como que é a amostra. O quarto, coleta de dados. Quais foram os instrumentos de coleta de dados utilizados? Professor, o meu trabalho é qualitativo, eu fiz um roteiro de pesquisa. Então, você vai colocar ali que você desenvolveu um roteiro, baseando-se na literatura ou nas hipóteses do teu trabalho. Ou você vai estudar por meio de um instrumento validado, vai coletar dados de uma base de dados,
Como que você vai coletar esses dados? É importante descrever o instrumento de coleta e como que foi feita essa coleta de dados, se foi no formato digital, se foi no formato presencial, inclusive nos métodos qualitativos, com esses adventos de tecnologia, Zoom, Teams, o Blackboard, enfim, diferentes formatos, você pode, inclusive, colocar que a entrevista pode ter sido feita por meio do Zoom, não tem problema, né? Então, você vai descrever de que forma que esses dados foram coletados e qual foi o instrumento utilizado para a coleta desses dados, tá? No quinto momento, você vai descrever a organização dos dados. Então, assim, gente, numa pesquisa qualitativa, em via de regra, a gente grava os dados, grava a entrevista. De que forma que você gravou essa entrevista, tá? Você transcreveu a entrevista? Como que foi transcrita? Foi transcrita ipsis literis ou você já fez um resumo geral do que você coletou? Em via de regra, você faz uma transcrição bem certinha do que a pessoa falou, bem detalhado, né? Você organizou essa planilha ou essas informações num formato eletrônico? Existem, existem programas que trabalham com informações qualitativas. Você utilizou um programa, né? Ou você utilizou uma planilha de Excel mesmo? Nossa, professora, mas eu fiz transcrição da fala. Sim, mas depois você vai usar uma planilha de Excel para categorizar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. Então, você precisa descrever como que esses dados foram organizados, de que forma que você organizou esses dados, para que na sequência eles possam ser analisados, tá? E dentro da análise de dados, a gente tem uma sequência de possibilidades, uma infinidade de possibilidades, na verdade. Se o teu trabalho é quantitativo, você vai trabalhar com testes estatísticos, você vai trabalhar com programa estatístico, com pacote estatístico de dados, seja o Excel, seja o SPSS, seja o R, enfim, existem diferentes programas estatísticos que podem trabalhar com os teus dados. Num formato qualitativo, aí a gente tem dois tipos de análise, que é que eu vou discorrer com vocês ali no formato quali, né? Que é a análise do discurso e a análise do conteúdo, que tem duas propostas diferentes, que tem dois olhares diferentes. E eu preciso conhecer qual é a análise do conteúdo e qual é a análise do discurso, como que se dá esse processo para que eu discorra ali. Dentro da análise do conteúdo, a gente tem a sequência de Lawrence Bardan. Dentro da análise do discurso, a gente tem uma sequência francesa, tá? Que é diferente, que tem propostas diferentes, que quer apresentar o resultado de uma maneira diferente. Então, no método, você tem que conversar um pouquinho sobre isso, tá? E eu hoje vou trazer um pouco mais de argumento no quesito método Quali. O método Quant já é uma outra proposta, é uma bioestatística, algo super quantitativo que eu também tenho conhecimento, mas pelo que eu senti na conversa que a gente teve no módulo passado, a grande maioria de vocês vai ter um olhar mais qualitativo e a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, dentro da descrição metodológica do trabalho de vocês, vocês precisam ter uma análise de dados pautada e discorrida e dizer como que foi feito, tá? E a gente vai ajudar vocês aí nesse sentido com um olhar qualitativo hoje, tá? E por fim, você deve apontar em algum momento do teu método se você passou pelo comitê de ética, tá? Então, assim, se você seguir essa sequência, gente, você não vai errar no método da tua dissertação, seja quanti, seja quali, tá? Então, você vai apresentar o tipo do desenho do estudo, o cenário, a amostra, coleta de dados, organização dos dados, análise dos dados e aspectos éticos. No final da escrita do método, faça o checklist, se você discorrer um pouquinho sobre cada um desses tópicos, tá? Já fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de se trabalhar. Bom, com relação ao método e resultados quantitativos, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Eu trouxe aqui o que você deve apresentar no quesito resultado, tá? Então, quando você tem um estudo quantitativo, ou quant, é necessário que, no primeiro momento, você descreva a tua amostra. Quantos homens, quantas mulheres, qual era a idade, qual era o sexo e informações que você coletou ali no momento do instrumento de pesquisa, tá?
Então, você vai discorrer, você vai descrever a sua amostra. Só que o trabalho ele não pode parar por aí, né? A descrição da amostra necessária mas eu preciso também descrever informações que são no quesito quali e quanti. Quando a minha variável... Gente, isso não quer dizer que a pesquisa é qualitativa. Existem variáveis qualitativas na minha pesquisa quanti. Quais são as variáveis qualitativas? Por exemplo, sexo. Sexo não é um número. Sexo é feminino, masculino. E eu vou contar quantas pessoas eram do sexo feminino e vou trazer um percentual disso. E vou contar quantas pessoas eram do sexo masculino e trazer um percentual disso. Tá? Então, a minha variável qualitativa qual é a sua cor predileta. Você vai contar para as pessoas quantas pessoas gostam do azul, quantas pessoas gostam do branco, quantas pessoas gostam do preto, quantas pessoas gostam do amarelo. E vai trazer uma frequência disso, uma frequência e um percentual. Tá? A variável quantitativa já são variáveis numéricas, por exemplo, idade. Aí você vai trazer a informação da média de idade, da mediana, do desvio padrão, do valor mínimo, do valor máximo, tá certo? Então, você tem um outro formato de descrição desse dado quantitativo, que precisa ser apresentado. E, na sequência, você vai definir, junto com o teu orientador, quais são as hipóteses que você quer testar e quais testes estatísticos podem ser utilizados. E aí também tem uma infinidade de possibilidades. Você pode transformar uma variável quantitativa em qualitativa. Por exemplo, idade. A idade é quanti, mas ela pode se tornar qualitativa quando você transformar ela em faixa etária. Faixa etária 1, 2, 3, 4. O peso e a altura me traz um IMC. O IMC é um número quantitativo, mas eu posso transformar o IMC em qualitativo quando eu transformo ele em escalas, em qualificações, né? Baixo peso, normal, sobrepeso, enfim. Você vai fazendo aí esse escalonamento, tá? A Larissa abriu o microfone, Larissa, pode falar. Oi, não, abriu sozinho. Então tá. Não, desculpa. Bem. Não, eu achei que você queria falar, não tem problema. Por isso que eu deixei abertinho aqui para eu ficar observando vocês. Então, gente, a partir do momento em que eu trabalho com as variáveis, eu vou definir hipóteses. E aí eu preciso de uma variável pressuposta, que vai trazer as informações de uma variável de desfecho que eu vou comparar. Então, eu vou pegar sexo e idade e ver se o sexo masculino e feminino tem diferença no quesito ansiedade e depressão. Né? Ansiedade e depressão é o resultado, eu quero ver se o sexo influencia nisso. Tá? Então, aí a gente vai definindo hipóteses e discutindo testes estatísticos. Esse é o pensamento ampliado do método Quanti. Professora, a minha pesquisa é quanti-quali, então você vai ter que passar por isso no teu quantitativo, no teu núcleo quantitativo. Você vai ter que descrever a tua amostra, apresentar variáveis quali, variáveis quanti, trazer essas hipóteses. Tá? Isso tem um olhar lógico, pontual e quantitativo. E dentro desses itens aqui, tem uma sequência de informações que eu não vou tratar aqui com vocês agora, que não é o objetivo. Tá? Então, assim, nesses primeiros 15 minutos de aula, eu quis trazer uma introdução dessa temática ampliada. Nessa segunda parte da aula, eu vou trabalhar com vocês os métodos qualitativos. Tá? E aí, gente, eu vou dar um olhar focado para esse quesito e eu vou trazer, inicialmente, o que vem a ser análise do conteúdo e análise do discurso. A gente vai fazer uma discussão da diferença desses dois tipos de análise, e eu vou me focar na análise do conteúdo, que eu imagino que é a análise que a grande maioria de vocês vai fazer, porque ela é mais fácil, tá? Ela é mais simples, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos qualitativos. No método qualitativo, Solene, eu descrevo a amostra? Com certeza, eu vou utilizar-me dos primeiros parágrafos dos resultados para apresentar a minha amostra, para contar quem são as pessoas que fizeram parte da minha pesquisa. Então, a descrição da amostra, ela vai acontecer, seja quali, seja quanti. Eu preciso descrever quem são essas pessoas, de onde elas vieram, qual era a faixa etária, qual era a... Assim, por que eu escolhi elas para fazer parte da minha pesquisa? Está lá no critério de inclusão e exclusão, mas eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro, segundo parágrafo do resultado dos métodos qualitativos, eles se dão para a descrição dessa amostra, que é uma amostra mais reduzida, que é uma amostra mais, digamos assim, seletiva, ela foi selecionada
a dedo, para que a minha pesquisa pudesse trazer um resultado plausível, tá? Diante disso, a gente tem dois tipos de análise dentro dos métodos qualitativos. A gente tem um formato de análise de conteúdo e análise de discurso. E muitas vezes as pessoas acabam se confundindo e não sabendo do que se trata, uma análise ou outra. Então, um formato bem pontual. Eu vou dizer para vocês que eu li uns 4 artigos relacionados à comparação de análise de conteúdo e do discurso. Eu comentei com a Larissa no começo da aula. Loucura. Assim, só para quem gosta da filosofia. Eu não sei se o povo da área da saúde é muito da filosofia. Algumas pessoas são, e óbvio, trabalham na antropologia, sociologia, filosofia. Acho que o Davidson tem bastante esse lado, esse olhar, esse jeitão, né, de trabalhar. Mas para a grande maioria, e em especial para quem está começando, é importante ser mais óbvio, mais objetivo, mais direto. Então, procurei trazer essa diferença bem direta diante de tanta coisa que eu acabei lendo. Mas, assim, a análise do conteúdo, a gente tem a proposta da Laurence Bardan, que é uma das grandes favoritas aí nesse quesito, né? Ela tem diferentes livros, diferentes contextos e trabalha muito bem com essa organização, né? Então, o que vem a ser a análise do conteúdo proposto, em especial pela Laurence Bardan? É a técnica de interpretação de textos com pouca articulação com os contextos das mensagens veiculadas. Você vai trabalhar com uma fala do indivíduo e vai categorizar, vai trazer um resultado mais objetivo de uma fala subjetiva. Tá? E dentro dessa interpretação de texto, você tem uma lógica mais direta de interpretação. Tá? Então, dentro da análise de conteúdo, você pode fazer uma análise documental, identificar informações que tem dentro do documento. Você pode fazer uma análise de falas, de entrevistas individuais, né? Trazendo as informações individuais, interpretando essas falas, e você pode também fazer uma análise de informações de grupo focal, tá? Também interpretando o texto e trazendo essa articulação mais pontual e mais segmentada. É uma análise um pouco mais segmentada. A gente tem 3 etapas de análise de conteúdo. Você tem diferentes processos que devem ser transcorridos para você chegar no seu resultado final, tá? E a gente vai trabalhar e apresentar a vocês essa técnica. Como que eu faço a interpretação de uma maneira bem mais objetiva, né? Você vai avaliar objetivamente o subjetivo, tá? Já a análise do discurso é diferente. É a tentativa de superar os limites da linguística tradicional. Ele vai interpretar um texto a partir do esclarecimento da intenção que presidiu sua enunciação. Ou seja, você vai interpretar quem é o autor, a quem se endereça, com que finalidade ele está falando, ele tem esse discurso, ele tem essa fala, em que circunstância ele está trazendo essa conversa, que alterações revelam o documento, né, produzido. Então, assim, a análise do discurso, ela está muito pautada numa escola francesa. Eu trouxe até um texto para que vocês possam se basear, obviamente, eu não vou descartar a análise do discurso, mas a análise do discurso, ela trabalha muito mais com uma questão de hermenêutica, de interpretação de todo o contexto onde a pessoa está inserida. No momento em que ela conversou com você, qual era o contexto? Tá? Hoje nós estamos vivendo um contexto de pandemia. A pandemia pode interferir na resposta do teu respondente. Você tem que levar isso em consideração. Tá? Então, a consideração da fala, ela não é tão o que a pessoa falou e o que ela quis dizer com aquilo e como que eu interpretei aquilo, sabe? É muito mais num contexto de quem ela é, a quem ela está falando com o médico, com o dentista, com o enfermeiro, que endereço ela está dando essa mensagem, né? Com que finalidade que ela está falando. Então, tem toda uma análise ampliada. Parece meio subjetivo demais, mas eu vou trazer exemplos para vocês de cada uma delas, tá bom? Então, assim, aqui eu quis trazer uma palhinha do que é cada uma delas, até para você falar, putz, o que eu quero na minha pesquisa? É o conteúdo ou é o discurso? Né? E qual o desafio que eu vou ter em cada um deles, tá? Bom,
que eu trouxe na sequência? Um pouquinho de fala sobre análise de conteúdo, tá? Então, a análise do conteúdo, ela define-se por 3 etapas. Primeira etapa é a pré-análise. É a definição do material, definição do questionário, da entrevista, da observação que eu vou fazer. Então, eu tenho um trabalho prévio, uma etapa prévia, que não necessariamente eu estou com o meu grupo amostral. Nessa pré-análise, eu preciso definir o material, mas esse material ele tem que estar pautado em evidência. Eu já tenho que ter uma ideia do que eu quero no meu resultado, qual a hipótese que eu quero testar. Eu não posso fazer entrevista e já falar assim, depois que fizer a entrevista eu vejo o que eu quero. Não. Então, tem uma pré-análise, você tem uma etapa inicial e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa etapa inicial aí na sequência, tá? A segunda etapa é a descrição analítica. Estudo aprofundado do material gerado pelas entrevistas, pela coleta dos dados ali, orientado pelas hipóteses e referencial teórico que você definiu na pré-análise, trazendo codificação, classificação e categorização dessa fala, tá? Então, é uma descrição mais analítica, mais de trato daquilo que você coletou. E a terceira etapa é a interpretação referencial. Fase onde, além do conteúdo trabalhado na etapa anterior, a gente vai trabalhar com o manifesto dos documentos. Deve se aprofundar na análise do conteúdo latente. Então, é a terceira fase, que é a fase da interpretação. Tá certo? Eu vou discorrer um pouquinho a respeito de cada uma dessas etapas, para clarear e para saber, assim, o passo a passo. O que eu faço? Beleza, sou lendo a pré-análise, e aí? Na pré-análise, gente, então a gente tem 4 questões a focar, tá? Primeiro, uma leitura flutuante do material para ver do que se trata, do material que você está atuando e trabalhando. Então, você tem que ter uma leitura ampliada dessa temática. O que tem nesse cenário atual nesse contexto, tá? Segundo, escolher os documentos que serão analisados a priori ou selecionar os documentos que foram coletados para análise a priori. Você vai escolher quais são os documentos que farão parte do teu estudo, tá? Então, você vai identificar, selecionar questões que vão te auxiliar na análise dos seus resultados, porque você já fez uma leitura flutuante e está fazendo ali a descrição, está identificando quais são os documentos. A partir da leitura flutuante, dessa escolha desses documentos que serão analisados, eu vou definir um roteiro de pesquisa. Construir corpos com base na exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. É importantíssimo esse roteiro de estudo ser bem definido, a partir de todo o marco teórico, de toda uma análise prévia. Tá? E a partir do momento em que eu defino o meu roteiro de pesquisa, é nesse momento que eu vou definir quais são as hipóteses do meu trabalho. Ou seja, formular os objetivos, e a Bardin usa hipótese, a gente fala, a hipótese é quantitativa, não, mas ela é qualitativa também, eu preciso preparar esse material, né? Mesmo sendo um trabalho subjetivo, a análise do conteúdo, ela tem que ter esse olhar objetivo. E é por isso que eu gosto da análise do conteúdo, porque de hipótese, assim, de análise quant, eu entendo bastante, entendo bem, né? E aí, quando eu vi que tem, na época que eu estava estudando método qualitativo, né? Tem a definição de hipótese, para mim fica mais lógico e mais claro. Melhor definir o que eu quero ver, tá? O que eu quero encontrar nesse material. Então, eu vou trazer aqui, gente, um exemplo de uma pesquisa que eu vivenciei. A gente trabalhou com matemática com alunos da graduação no curso de medicina. Foi até no começo da minha carreira profissional como professora, eu estava cursando o meu doutorado, eu estava fazendo esses trabalhos, essas aulas, eu fiz um curso de métodos qualitativos na época, e eu estava animada com isso e chamei 2 alunas para fazer uma pesquisa e elas abraçaram a causa e a gente fez pela primeira vez um trabalho qualitativo. Isso foi no ano de 2010, faz tempo. E aí, gente, o que a gente se propôs, né, a avaliar qualitativamente? E a gente queria, elas gostavam de psiquiatria, a gente estava trabalhando com a questão de anorexia e bulimia. E elas levantaram uma hipótese falando que a anorexia e bulimia,
ela poderia ser instigada pelo convívio familiar, contexto familiar onde elas estavam inseridas. A gente trabalhou com meninas, em via de regra, mulheres, acontece mais no sexo feminino, não que não aconteça no masculino, mas é mais comum de se identificar o sexo feminino nessa situação, e elas entrevistaram 10 meninas e 10 mães dessas pacientes que foram internadas no ambulatório até do HC. Tem um ambulatório específico disso. E foi muito bacana, porque na nossa hipótese, a gente achava que a mãe influenciava muito nesse processo, sabe? E a gente queria identificar. Então, a gente fez perguntas relacionadas ao alvo familiar. E na conversa, na análise com aquele grupo, com aquele contexto de meninas internadas, que era o nosso público-alvo, né? Pessoas internadas por motivo de anorexia e bulimia, a gente identificou que a família era uma situação, ok, que também contribuída, mas, na verdade, tinha muito um quesito psiquiátrico junto, sabe? Não era o que elas pensavam e o que eu pensava, e a gente até trabalhou com um psiquiatra lá da PUC, na época, Dr. Marcelo, e a gente trabalhou mais no sentido de ver se era o contexto familiar e tal, e na análise a gente viu que a nossa hipótese não era condizente, né? E foi muito legal, por quê? Porque a gente definiu uma hipótese e fez perguntas vinculadas à nossa hipótese, e aí ficou mais fácil de refutar a hipótese, de falar, não era isso, não era bem isso. Pode ser, mas tem outras coisas que influenciam e tem um cunho psiquiátrico muito grande, enfim, uma caracterização diferente. Então, a definição de hipótese, gente, nossa, ela é muito importante nesse momento de pré-análise, porque é nesse formato de definição de hipótese que você vai definir melhor o teu roteiro da pesquisa, para você já saber o que você quer discutir lá na frente. O que você quer apresentar como resultado, sabe? Então, facilita bastante. Essa primeira etapa, gente, ela é muito importante. Na verdade, ela é o coração da tua análise qualitativa, tá? Você precisa trabalhar muito bem nessa primeira etapa e estar muito seguro daquilo que você quer encontrar, para que você não se perca na tua análise futuramente, tá? Então, essa primeira etapa é a etapa da pré-análise. A segunda etapa é a análise da descrição analítica. E o que vem a ser a descrição analítica? Depois que eu fiz a minha pesquisa, que eu coletei os dados, eu fiz as entrevistas, eu transcrevi as entrevistas, é muito importante ter a transcrição das entrevistas, e hoje a gente tem meios eletrônicos para isso, existem programas, softwares que fazem a transcrição dessa entrevista. Existem pessoas que trabalham com transcrição de entrevista, a gente pode até contratar pessoas para que transcrevam as nossas entrevistas. É bem importante a gente ter essa transcrição. E aí, num primeiro momento, uma vez transcritas as entrevistas, você faz a exploração do material. Você vai codificar e categorizar o teu material. Na codificação, deve ser feito o recorte das unidades de registro e de contexto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima etapa. Mas o que significa essa codificação e essa categorização do material? A partir da hipótese que eu defini, eu vou codificar algumas informações. Eu quero trazer informações relacionadas a 3, 4 tópicos diferentes. Então, no caso, eu vou trazer o exemplo lá da minha pesquisa de anorexia, né? A gente queria codificar a questão pessoal, a questão familiar e a questão de internação. Então, a gente dividiu em digamos assim, 3 unidades de registro, né? A gente identificava falas das meninas entrevistadas e ia recortando essas falas e trazendo essa caracterização, essa codificação em unidades de registro, que podem ser palavras, temas, objeto ou referente, o personagem, o acontecimento ou o documento. Então, por exemplo, a gente definiu temas, diferentes temas tratados na entrevista, digamos assim. E a gente ia recortando essas falas e trazendo isso numa planilha de Excel, gente. A gente fez as unidades de registro e foi colocando paciente 1, paciente 2, a gente codificou as pacientes, né? Paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, e foi trazendo essas informações e agrupando essas unidades de registro. Porque, gente, numa fala de meia hora, muita coisa acontece. E, às vezes, no começo da fala, a pessoa fala uma coisa e no final ela fala outra que se remete a essa fala, esse contexto inicial. Então, eu preciso ter claro essas unidades de registro, quais são as palavras ou os temas, ou
o que a gente vai tratar de maneira bem organizada e saber recortar e colar essa informação, né? A enumeração, que é junto aí nessa exploração do material, pode ser feita através da presença ou ausência, frequência ponderada, intensidade, direção, ordem e co-ocorrência, análise de contingência. O que acontece, gente? Existem diferentes formas também de análise de conteúdo, aonde você vai quantificar ou enumerar ou identificar quantas vezes apareceu determinada palavra na fala do indivíduo. E aí existem programas estatísticos, por exemplo, o Atlas TI, que serve para quantificar. Se você está fazendo uma análise de conteúdo de um documento, por exemplo, eu quero fazer uma análise de conteúdo de todos os documentos relacionados à saúde mental de crianças, tá? E a gente tem todas as documentações relacionadas aos CAPs. Eu participei também numa pesquisa qualitativa que fez uma análise de conteúdo dos documentos do CAPS. Aí era importante quantificar quantas vezes aparecia a palavra criança, ou adolescente, ou blá, tá? E o Atlas TI é um programa que quantifica palavras dentro de um texto, ou unidades temáticas, tá? Então, dependendo da classificação daquela palavra que você definiu, que é importante para responder a tua hipótese lá da etapa 1, da etapa de pré-análise, você pode utilizar esse programa. Mas caso você não tenha o desejo de categorizar e enumerar o quantas vezes apareceu aquela palavra, você pode trabalhar nesse sentido da unidade de registro, que você vai lendo e vai fazendo um quebra-cabeça da fala da pessoa e colocando nos seus devidos unidades ou conteúdos temáticos, tá? Bom, então assim, depois de tudo isso, né, depois da codificação, a categorização deve ser feita segundo os critérios semântico, sintático, léxico ou expressivo. Então, aí assim, você vai definir qual é o critério de categorização de todo esse material, tá? Então, assim, como que se faz, gente? É ler uma vez, grifar. Na segunda leitura, você começa a ver as unidades de registro, categoriza ali. Na terceira, você começa a enumerar e vai fazendo, né? Então, assim, a descrição analítica, ela é muito leitura, releitura, quarta leitura, quinta leitura, sexta leitura do material, e você vai identificando e montando um quebra-cabeça dessa informação. Eu vou trazer num formato ali, acho que é no outro slide, no quarto, depois do slide seguinte, no outro slide, como que você faz um mapa mental disso. Tem como você organizar um mapa mental para facilitar aí a tua vida e a tua construção desse conhecimento, beleza? Então, a partir do momento em que você categoriza, explora o material, faz todo esse quebra-cabeça, digamos assim, você entra na terceira etapa, que é a interpretação referencial. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a inferência, que é um tipo de interpretação controlada dentro dessa categorização que você fez. A inferência, segundo Bardan, ela tem como conceito apoiar-se nos elementos constitutivos do mecanismo clássico da comunicação. Por um lado, a mensagem, significação, código e o suporte do canal, e por outro lado, o emissor e receptor. Então, você vai fazer uma conexão do que a pessoa está falando com o que se tem na literatura. Você vai fazer uma discussão e uma interpretação desta fala, baseando-se naquilo que já é exposto na literatura, tá? Então, você tem que se atentar para o emissor ou produtor da mensagem, para o indivíduo ou grupo receptor da mensagem, a mensagem propriamente dita e o médium, o canal por onde a mensagem foi enviada, tá? Então, você tem aí essa parte da interpretação, da construção desse resultado e discussão desse resultado. Em via de regra, gente, a análise do conteúdo, ela não acontece naquele formato de resultados e discussão. O resultado e discussão acontece junto, continuamente, porque não tem uma diferenciação de tudo isso, tá? Ele não consegue se descolar, ele trabalha conjuntamente, e a gente apresenta isso num formato conjunto, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um material desenvolvido por um grupo chamado Acadêmica,
que é bem bacana, depois vocês podem até procurar na internet, e eu vou disponibilizar para vocês, esse mapa mental da análise do conteúdo proposto por Bardan, tá? Então, ele traz aqui, ó, o capítulo 1, que é a pré-análise, a exploração do material, que é o capítulo 2, né? E a codificação e a categorização. Então, tem como você ir organizando toda o teu pensamento ampliado num mapa mental que facilita a vida, né? Então, ali, aqui no capítulo 2 de codificação, você vai fazer um recorte, uma enumeração, por exemplo, presença ou ausência da palavra, quantas vezes ela apareceu, fazer uma frequência ponderada, a intensidade que ela apareceu, né? Direção, ordem, aqui no caso de enumerar um documento, por exemplo. E aqui você vai fazer um recorte de unidade de registro, unidade de contexto, colocando palavras, temas, objeto, personagem, acontecimento, documento dessas unidades de registro e unidades de contexto, custo, pertinência, enfim, tá? Essa é a parte da exploração do material, onde você divide de maneira lógica e objetiva aquela fala, aqueles conjuntos de falas das pessoas, né? Para que, num terceiro momento, você categorize e faça uma categorização desse processo, né? E organize as informações no melhor formato para que, ao final, você possa tratar esses resultados e interpretar esses resultados, tá? Então, assim, gente, esse é um formato esquematizado. Eu achei super bacana esse formato, porque dá para a gente ver e ter uma noção assim bem clara do que se quer apresentar dentro dessa análise do conteúdo, de maneira mais lógica, mais pontual, mais direta, mais assim, mais fácil de se organizar, tá? Se você vai fazer uma análise, um trabalho qualitativo e análise do conteúdo cabe, eu sugiro que você utilize esse mapa mental aí para facilitar a sua vida. E, por fim, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos de artigo para facilitar o processo de vocês e ir finalizando a minha fala aí, como eu comentei, é umas 50 minutos de fala, acho que eu consegui ficar dentro daquilo que eu havia me proposto, né? E eu trouxe aqui alguns textos que eu considero interessante e vou trazer a vocês. De todos os textos que eu li sobre questões teórico-metodológicas, essa autora aqui, Elizabeth Pádua, ela traz uma categorização, uma apresentação dessas duas análises bem interessante, tá? Então, ela traz toda uma introdução da proposta do artigo dela, e ela traz um item, análise de conteúdo, e ela traz toda a conceituação da análise de conteúdo, tá? E ela explica e explicita as 3 fases que eu apresentei a vocês. No formato de leitura, vale a pena, tá? Então, ela traz aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 3, como que se dá a análise de todo esse contexto, o que é uma unidade de registro, unidade de contexto e tudo mais, né? Apresentando aí de maneira bem pontual essas etapas aí, né? E num quadrinho, colocando ali etapa 1, etapa 2, etapa 3 e discorrendo sobre a temática. Eu achei muito bacana, tá? Vale a pena a leitura. A análise do discurso já traz toda essa discussão do material num formato diferente, né? Identificando até, ó, aqui que eu peguei, de modo geral, aparece a análise de discurso como uma tentativa de superar os limites da linguística tradicional, que interpreta um texto a partir do esclarecimento da intenção que presidiu sua enunciação, quem é o autor, blá, blá, blá. E aí ela discorre sobre essa escola francesa, que é a escola que a gente mais vê sendo trabalhada, né, dentro dos textos, tá? E aí ela também traz toda uma proposta de análise do discurso que vale a pena ler, tá? Vale a pena entender, até mesmo para você tomar uma decisão de qual linha você vai seguir. Então, esse é um texto bem interessante, que vale a pena a leitura. Um segundo texto, gente, bem... Aqui eu trouxe o PDF, então, da análise do conteúdo, que eu vou apresentar a vocês, não só na apresentação ali, que eu fiz um recorte aí dessa imagem, mas o PDF propriamente dito. E um terceiro artigo, gente, eu vou falar para vocês que eu peguei de um Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática.
super bacana a leitura desse texto, porque ele traz toda uma questão matemática, mas quando você entra, os matemáticos, eles são interessantes, né? Eles trabalham com fluxo, com esquema de comunicação. E eu achei muito bacana a maneira, a partir daqui, quando eles colocaram o que é análise de conteúdo, eu achei muito legal o esquema que eles fizeram, sabe? Então, a leitura também é válida, porque ele mostra aqui também todas as etapas das descrições de Bardan, mas num olhar bem objetivo, sabe? Bem para o matemático, e eles trabalham isso nas teses e dissertações deles dentro da área matemática. E aqui, ó, ele fez um resumo esquemático das fases de conteúdo que eu achei, da análise de conteúdo, que eu achei até melhor do que esse mapa mental aqui, sabe? Eu achei muito legal essa proposta aqui, porque fica bem objetivo. Como que a gente tem que fazer, né? E ele organizou aqui toda a análise do conteúdo. E aí também eles discorrem um pouquinho sobre a análise do discurso e também traz um esquema do dispositivo teórico e da análise do conteúdo, né? Do discurso, desculpa. E também mostra toda essa informação. Então, é uma leitura complementar que, sob o nosso olhar, do que a gente realmente precisa ver, é bem bacana. Vale a pena dar uma lida nesse artigo. Claro que você tira o conteúdo matemático, mas utiliza-se das informações do que a gente está propondo aqui na aula, tá? Então, esses 3 documentos, eles são muito mais no quesito conceitual, que eu trouxe para complementar a minha fala, que não é em 50 minutos que vocês vão entender e saber fazer uma análise, mas é um disparador, né? Eu trouxe aí o material, procurei bastante informações a respeito disso, esse foi um material que eu achei bem bacana, além de livros e tal, mas aí tem toda uma coisa mais subjetiva, que você vai ler, e depois chegar numa conclusão. Então, trouxe aí 3 documentos que vão ajudar vocês. E aí, eu trouxe 3 artigos publicados, tá? O primeiro artigo, ele é de uma autora que era muito minha amiga, Lenilde Duarte de Sá, ela é enfermeira, e ela trabalhava no departamento de pós-graduação em enfermagem na Universidade da Paraíba. Ela, infelizmente, veio a falecer recentemente por um câncer de mama, e eu quero prestar essa homenagem à minha grande amiga, mostrando os artigos dela. Ela trabalhava super com estudos qualitativos, e os artigos dela são bem interessantes, e vale a pena a leitura do método, entender como ela apresentou esse resultado, né? Então, o primeiro deles é o cuidado à saúde da mulher com tuberculose na perspectiva do enfoque familiar. Ela traz toda a proposta, mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse estudo foi conduzido tendo como referência pesquisa qualitativa sobre a modalidade da da analítica de análise de conteúdo proposto por Bardan. Tá? E ela utilizou-se das 3 etapas, né, que a gente apresentou a vocês, e ela traz aí os resultados, ó, aí todo o método, que depois vocês podem dar uma lida, né? Mas ela traz o resultado por unidades temáticas. E cada uma das unidades temáticas tem um discorrer. O que eu gosto, gente, desse texto dela aqui, o texto qualitativo que ela apresenta é bem interessante, porque ela faz como se fosse uma revisão de literatura, do material teórico relacionado, por exemplo, necessidades sociais de mulheres com tuberculose. Ela traz o que a vigilância tem no princípio de territorialidade, ela vai trazendo uma questão teórica e, no meio da teoria, ela vai exemplificando as falas das pessoas. Então, olha lá, nas falas a seguir, então ela traz todo um contexto teórico e ela elucida a informação com o que está ali. Ó. Nas falas a seguir, os profissionais reiteram que a forma de vida das mulheres com tuberculose, como o meio social no qual são inseridas, tem relação direta com a doença. E aí ela exemplifica a fala delas. Com base no conteúdo das falas, observam-se as evidentes necessidades sociais da unidade temática que ela está trabalhando. Então, assim, esse texto, eu volta e meia trabalho com alunos que estão fazendo, né? Ele foi publicado em 2012, é um texto mais antigo, mas não importa, né? Enfim, se é novo, se é antigo, importa como ele se produz e como ele se apresenta. Eu acho muito legal esse formato de apresentação de resultados, sabe? Porque ele vai trazendo as unidades temáticas,
traz um conteúdo teórico e traz as falas exemplificando esse conteúdo teórico. Então, por isso que é importante a pré-análise, gente. A definição do objetivo, do que eu quero, das hipóteses que eu quero testar. Ela aqui, nesse contexto, quer falar das necessidades sociais da mulher com tuberculose. E traz um conteúdo teórico disso e trazendo falas que ela encontrou no entrevistado 1, entrevistado 4, relacionado a essa temática. Tá? E assim ela vai. Ó, no município no qual se fez o conteúdo portuária, e ela vai comentando do município, e aí vai falando do estigma, e daí o preconceito relacionado aos doentes com tuberculose, e aí ela coloca as falas, sabe? Então, assim ela vai, né? O cuidado das equipes de saúde da família, as mulheres com TB, então falando aqui do papel e tal. Então, vejam que ela sempre traz uma questão teórica e as falas para exemplificar. Eu acho super didático esse texto. Se você olhar sob o olhar metodológico, fica muito legal de você fazer uma analogia ao teu trabalho, tá? Então, esse é um exemplo de análise de conteúdo, tá? O outro artigo que eu quero apresentar a vocês é um exemplo de análise do discurso, tá? E essa, ó, a Gi colocou aqui, que o Davidson usa núcleos argumentais. Isso seria o mesmo que conteúdo de unidades temáticas. Isso mesmo. É só nomenclatura, Gi. Núcleos argumentais é as unidades temáticas que você vai utilizar. Isso mesmo. E aí, assim, na análise do discurso, a gente já tem um outro formato, né? A gente tem uma análise diferente. Uma análise qualitativa que trabalha com o relacionamento do material, com juízos, com possíveis argumentos, com posição ideológica do sujeito discursivo. Aí tem todo um material focado aí na matriz francesa que eu comentei com vocês, né? E aí ele tem uma apresentação de resultados muito diferente. Veja, ela traz os fragmentos das falas, dos discursos das pessoas, trabalhando-se com a codificação dessas informações. Então, veja que o resultado dela, desse artigo, ele não está junto com a discussão. É um resultado pontual, com um quadro que traz as informações codificadas no formato do análise do discurso e traz toda uma discussão relacionada a essa temática. Da origem do sujeito, do contexto onde ele vive, de toda a questão de, enfim, relacionada ao contexto e à fala dessa pessoa relacionada a isso, tá? Então, esse eu também acho que é um exemplo que você pode utilizar para até tomar um processo, para ter uma decisão. O que eu vou fazer no meu trabalho, né? Esses 3 textos, se vocês lerem, né, no formato sequencial, fica bem, bem bacana. E um terceiro texto, que é a análise de conteúdo por meio de modalidade temática, que consiste numa sequência composta por as 3 fases, né? A pré-análise, exploratória, a codificação e a inferência e interpretação. Também é um terceiro exemplo ali de análise do conteúdo do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, tá? Que são as unidades temáticas. Deixa eu ver, acho que até eu li aqui que ela usou a palavra unidade temática, não? Ó, 2 núcleos de sentido, né? Unidade temática ou núcleos argumentais, tá? Que é o que talvez o Davidson utiliza. E aí tem toda a discorrer dessa informação, tá certo? E aí eu trouxe aqui também um outro texto de como criar e classificar categorias para fazer análise de conteúdo, uma questão metodológica também, dando dicas de como que você cria essa categorização, como que você classifica. Tá certo? Pessoal, fiz a minha fala dentro do tempo que eu tinha me programado. Eu acho que mais de 50 minutos é muita coisa, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Se fez sentido essa minha fala, a Giovana pegou da metade, né, Gi? Mas aí você também já pode contribuir um pouquinho aí com a gente. E eu queria saber, né, se ficou claro, se foi uma fala
que supriu as expectativas, se esclareceu, deu uma luz no fim do túnel, nesse momento em que vocês estão aí, eu acho que vocês estão bem no momento das coletas, da organização dessas coisas, quem sabe nesse formato, né, a gente possa trabalhar. Eu acho que a leitura desses artigos aí foram artigos que eu escolhi, né, Adolfo, vão ser bem importantes para que, assim, essa minha fala seja disparadora, porque, gente, a aula sempre é um disparo de informações, e aí tem que ter uma leitura complementar, né, sobre essa questão, e aí, a partir dessa leitura complementar, você vai tomar as decisões. E aí eu penso, gente, que se vocês quiserem, a gente pode fazer, de repente, uma oficina no sentido de hands-on, sabe? A gente está aí à disposição para mexer no material de vocês, de trabalhar um pouquinho na organização desse material, na definição, discurso, conteúdo. Solene, escolhi o discurso, então vamos fazer assim, assim, assim. Vejam, gente, eu não sou a mais expert nisso, eu tenho muito mais facilidade na pesquisa quantitativa, eu trabalho com SPSS, inclusive eu tenho o SPSS original, comprei, investi nisso, gosto da análise quant, porque eu tenho facilidade com matemática, mas análise qual é algo que me interessa muito e que, às vezes, você trocar uma ideia com alguém vale a pena, né? E eu me coloco à disposição para ser aquela que está como uma consultora, né? Vamos trabalhar um pouquinho, queria conversar com alguém. Vou conversar com a Solena, pode me chamar que eu fico à disposição de vocês para fazer essa conversa aí e trocar uma ideia, caso seja necessária, obviamente, né? Caso você tenha interesse. E aí a gente pode fazer isso num formato de oficina. Pessoal, falei bastante, abro aí para comentários e discussão. Giovana, quer complementar um pouquinho a minha fala? Você acha que ok? Era isso? Não, foi maravilhoso e você consegue sintetizar bem, assim como eu falei na aula da residência essa semana, sintetizar de uma maneira assim, do que realmente importa, sabe? Para que eles tenham essa noção. E foi bem, bem claro, fique bem tranquila que eu adorei. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quem está já envolto nisso, gente? Não sei se alguém já está numa etapa mais avançada de análise. Giovanni, Adolfo, que abriram o microfone. Professora, eu só queria, agora que, diante da sua apresentação, estou pensando no meu trabalho, né? Então, a princípio, a professora Sabrina e eu concordamos em mudar o termo telemedicina por atendimento remoto, né? Porque para tirar o foco na questão médica, simplesmente, e sim de toda a equipe de saúde da família, NASF e assim por diante, né? E aí, estou só raciocinando e pensando, claro que eu estou conversando bastante com a professora Sabrina, mas eu queria ouvir um pouco sua opinião diante de tudo isso que apresentou. Por exemplo, o meu objetivo geral seria, por exemplo, explorar a percepção dos usuários atendidos via atendimento remoto na unidade de saúde da família. E os dois específicos. Como foi a experiência das pessoas que utilizaram e identificar sugestões para melhoria e expectativas futuras, né? Porque a gente está achando vários artigos, eu classifiquei pré-pandemia e pós-pandemia, daquilo que antes da pandemia estava sendo utilizado e, obviamente, o boom que deu com o período pós-pandemia. Achei também vários artigos que mostram a importância do atendimento remoto na atenção primária à saúde, né? E assim vai. Então, e dentro desses, dos que utilizaram o atendimento remoto, a gente classificou em 4 categorias. Então, aqueles que receberam orientações, seja a respeito de COVID, se continuava o remédio de diabetes, e assim por diante. Sempre surgiam perguntas, né? Porque nós temos na unidade de saúde, nós temos um tablet, a gente comprou uma internet por fibra, e aí espalhamos para toda a comunidade e bombou
bombou um monte de mensagens. Só de novembro até março contabilizamos 787 aproximadamente, assim, disparos por parte deles. E aí também, então, quem recebeu orientação, quem recebeu aviso de consultas ou exames, receitas, renovação de receitas, né, porque facilitou muito a questão do Conselho Regional de Medicina com a certificação digital, e chamadas de voz ou vídeo. Então, a gente, a princípio, ouviria essas 4 categorias, e a partir disso, diante da apresentação, que eu estou pensando como vou fazer essa questão de categorização, como vou fazer a questão da análise e tudo isso daí. E a professora Sabrina me orientou nesse sentido, a questão da análise da Bardan, né? Então, o meu caminho está sendo esse. Com certeza, Adolfo. Você falando, eu já consigo ver as tuas unidades temáticas, as tuas, sabe? Porque dentro dessas 4 linhas você vai esmiuçar, né? Exatamente. E vai ficar muito legal, porque você pode definir, por exemplo, dentro da receita, do negócio da receita online, dentro de diferentes categorias. Dentro das 4 categorias que você fez, você vai desmembrar cada uma delas, né? Isso. Nossa, é um trabalho bem legal, viu? E é análise de conteúdo mesmo, não tem nenhuma dúvida. E eu gostei muito da maneira como aquele artigo que a professora apresentou, da descrição na literatura e, na sequência, a fala da pessoa, né? Achei muito legal. Acho que pensei em fazer assim também. O que você vai fazer? Eu acho, porque vai ficar mais fácil essa maneira de apresentação, porque, assim, apresentar as falas e depois discutir as falas é estranho. Sabe? Quando eu vejo o artigo dessa minha amiga aí, eu conversava muito com ela sobre análise qualitativa. Foi bem na época do meu doutorado que eu a conheci. Que a gente discutia muito essa fala, essa coisa, e ela falou, Solena, quando se faz uma contextualização teórica e exemplifica com a fala, você está confirmando o que a literatura está trazendo, ou você está trazendo um refutar. Gente, olha, a literatura fala isso, mas não é bem assim na realidade. Entendeu? Exato. Não é bem assim, vamos discutir mais isso, vamos tentar trabalhar com isso. E eu acho que você vai encontrar muito disso no teu trabalho. Exato. Muito bom, gostei muito. Bem legal. Vou ler esses artigos. Nossa, e assim, Adolfo, eu acho que você vai poder fazer diferentes artigos da tua dissertação, não é só um. Porque Sim. você pode fazer sobre essas 4 unidades temáticas aí, tua. Bem legal. Perfeito. Obrigado. Adolfo, me chame para ler teu trabalho, eu quero participar, ver tuas apresentações, vai ser muito legal. Tá certo. Muito Obrigado. legal mesmo. O Giovanni também tinha aberto o microfone, Giovanni, se quiser... Isso, professora. Na verdade, foi muito esclarecedor. Eu estou na etapa da coleta, começando a coleta de dados, sabe? E o meu artigo, o objetivo geral dele seria compreender como que ocorreu o telemonitoramento no município de Ponta Grossa. Aí eu coloquei alguns objetivos específicos, que agora eu fiquei meio pensando. Por exemplo, aprender o perfil dos profissionais de saúde que realizaram o telemonitoramento. Ele vai ficar muito quantitativo, esse objetivo vai me abrir muito espaço para o quant? Eu acho que ele vai trazer mais... eu acho que sim, esse sim. Mas não acho ruim, é importante. Não, né? Até pensei, não se aprofundar tanto, mas alguma coisa assim, né? Eu acho que sim, porque você vai falar do perfil dessas pessoas e vai... Por isso que aí é uma boa mistura, né? Você vai justificar algumas coisas pelo próprio perfil, sabe? Então, acho bem bom. Por isso que a gente coloca ali. Às vezes, o trabalho ele tem que ser quali quant para... Isso, por isso eu deixei ele meio aberto, assim. Para trazer mais significado. Por exemplo, o Adolfo vai falar ali dos atendimentos e quantos atendimentos aconteceram depois e tal. É um olhar quantitativo. Você vai justificar o quantitativo pela fala das pessoas, sabe? Falando, olha, aconteceu um boom disso. Então, por exemplo, estou aqui fosforilando do trabalho do Adolfo, né? A coisa da receita. Quantas que nós fazíamos e quantas que faz num curto período de tempo, né? Num dia eram 15, com o teleatendimento, são 500, 20, 60, não sei, potencializa o trabalho. Então, você vai trazer um quantitativo para justificar algumas questões que vão ser abordadas no quadro. Eu acho bem importante isso. Bem legal. Entendi.
Pode E daí, colocar isso, não tem o problema. outro objetivo seria identificar os desafios, as potencialidades, sabe? Sei. E isso, na pesquisa, eu estou focando, assim, durante a entrevista, sabe? Então, Isso eu aí queria você vai. utilizar a análise de Bardan, sabe? Que foi aquele Isso, primeiro artigo que você mostrou ali, que é bem esse caminho que eu quero, sabe? é, bem isso, exatamente. Bem Então, legal. estou no caminho, Tá no né? caminho, tá no Se caminho. eu precisar, eu posso mandar para você dar uma Mas olhada também? claro, com certeza, a gente está aí junto para isso, né? E eu vou Porque mandar agora... esse material que eu classifiquei aí, um material legal, né? Eu vou mandar para vocês ali no WhatsApp, ou de repente até faço um e-mail, não sei se a Giovana tem o e-mail de todo mundo, Gi, porque às vezes é bastante coisa, daí é melhor por e-mail, que você tem o e-mail Tenho organizado. sim, Tem? aham. Eu vou fazer por e-mail, porque eu acho que quando tem um monte de coisa assim é ruim no WhatsApp, porque às vezes a gente perde, fala, tá ali, mas daí passou o tempo, já não está mais disponível, né? Então o É. e-mail ele fica guardadinho, aí eu coloco todo esse material que eu elenquei aí para vocês. E eu estou tendo problema no meu celular, depois que eu tive que fazer a restauração do sistema, quando pifou meu celular, eu perdi mensagens, imagens, porque eu fazia meio que de armário o meu WhatsApp, deixava salvo ali, né? Então não é recomendado mesmo. O WhatsApp é mais a facilitação da conversa. O link da aula, o negócio, é aquela conversa mais rápida. Agora, o e-mail ainda, ele é bem importante para essas coisas, a gente mandar material, vou colocar aula, métodos qualitativos, vai ficar lá no teu e-mail. Não importa se agora, daqui 10 anos, vai estar lá o documento. Pelo menos é isso, né? Até agora. Aí ele organiza melhor a informação. Mas eu vou mandar esse material aí por e-mail para vocês. Então, com essa aula de hoje, a gente vai tentar, eu vou tentar, assim, ver aquilo que eu estou já fazendo e aquilo que eu tenho que melhorar, sabe? Então, foi Isso. muito boa. Legal. E daí, como eu estou fazendo a pesquisa, e agora a gente vai mandar o projeto de qualificação, então, eu estou muito, assim, trabalhando bastante em cima dele, sabe? E daí eu coloquei lá, você falou também que o método não pode ficar no quali, né? Não vai ficar separado do quanti, ou como assim? O método não... Uhum. Você vai fugiu lá fazer o o nome. quantitativo junto com A discussão, né? O resultado de discussão ficam o juntos. resultado não pode ficar separado. Isso, Separado. Eu até coloquei lá, professor, eu tinha colocado, por exemplo, eu só vou mandar alguns agora para a qualificação, alguns gráficos, assim, para ficar mais ilustrado, né? Isso. Eu tinha colocado separado, então eu já posso colocar junto, né? Junto. Aí você começa a ter os resultados, apresentando os resultados quantitativos, número, gráfico, tabela, não tem problema. Descreve, né? E na sequência você faz daquele formato lá, porque fica muito mais lógica a leitura, sabe? Do resultado apresentado junto com a discussão. E aí, obviamente, que tem revistas que são específicas para publicar método qualitativo, né? Porque tem revista que é toda formalzinha, toda redondinha, toda, né? Tem que ter introdução, método, resultado, discussão. Aí não é o tipo de revista, o perfil de revista que a gente vai poder publicar um estudo quali-quant. Entendi, obrigado, professora. Sabe o que eu pensei, só rapidamente, até aproveitando que a gente tem esse tempinho, eu e a Solena, nós estivemos junto com o professor Davidson, Sabrina, o professor Rafael, outros professores do colegiado do Prof. Saúde na reunião da semana passada, né? É importante também verificar no grupo de vocês quem que é o representante para que possa também participar nas futuras reuniões. Vocês já têm representante? Eu não me lembro, sinceramente. Mas, enfim. Oi? Fran. O Douglas, né? Eu acho que era o Douglas que a gente tinha democraticamente. O Douglas eleito. Era representante de turma. Nossa, mas eu fui representante de turma da faculdade, da residência. Eu lembro do Douglas como representante da residência mesmo. Essa é a sua estrela, meu querido. Você é representante de turma. É isso, não vai fugir de você. Talvez você não soube dessa reunião. Vou pedir para a Thaís também colocar, para ver se você tem possibilidade ou não de participar. E é sempre interessante um suplente, para que no momento que você não possa, o suplente possa te substituir. O suplente acho que tinha ficado a Rosalba. Tá, então avisar os dois sempre, beleza.
Mas o que eu pensei, assim, só no que o Giovanni trouxe também, uma forma de tranquilizar vocês, que eu sei que vocês estão um pouco aflitos com a qualificação. Eu acredito que a Sabrina também fale com vocês, não sei, amanhã vocês têm aula com ela. Mas a gente até comentou, essa qualificação é sobre o projeto, então não há necessidade de resultados, né, nessa qualificação, é só realmente o que vocês tiveram de planejamento, tá? E o formato, né, Solena, a gente deixou de uma forma livre, então se alguém já mandou para o comitê de ética, pode ser naquele formato que foi para o CEP, né? Se alguém, eu quero um outro formato, a gente manda algum outro formato também, para que vocês, não há essa cobrança, essa exigência, tem que ser nesse padrão. Agora, para a defesa, que é no ano que vem, em agosto, daí existe um outro formato que é exigido pela biblioteca da UFPR, tá? Então, não se preocupem, fiquem mais tranquilos nesse sentido. Acho que era mais ou menos isso. Posso já aproveitar para dar um outro recado, Sô? Sim, Giovanni. Só sobre as tarefas, né? Eu verifiquei, às vezes uma pessoa ou duas não entregaram, a gente teve uma demanda de 10 tarefas ao longo desse semestre, então o que eu queria pedir, eu e a Solena? Que mesmo aquelas tarefas que estão em atraso, esqueci a tarefa 3, esqueci a tarefa, mandem, porque a gente está corrigindo agora, sim, sabe? Sinceramente, a gente já falou isso na aula passada, mas ainda dá tempo, a gente não quer aqui, ficar prejudicando vocês, a gente sabe da situação atual e tudo mais, mas para a Fiocruz é importante que vocês coloquem no sistema ali da Unasus, no Moodle, tá? É importante que esteja ali a tarefa de vocês. E a gente vai dando feedback agora na sequência. Então, vocês vão receber várias notas de tarefas anteriores, mas que a gente está realizando a correção agora. Quem não entregou, ainda dá tempo. É isso. Obrigada, Solena. É isso, gente. Pode falar, Camila. Não, eu só queria pedir, se caso vocês tivessem aquele modelinho do template que é exigido pela biblioteca da UFPR, daí eu já queria ir adequando o meu trabalho. Eu acho que no início alguém postou no grupo, eu busquei aqui tudo e não encontrei. Se alguém tiver... É melhor por e-mail, que nem a Solena falou, eu tinha mandado no WhatsApp, fica mais confuso. Daí a gente manda no e-mail. Só que nesse modelo, nesse template, até a primeira pessoa que me passou esse template foi a Solena, eu me lembro até naquela reunião que você teve com a Cláudia, que eu estava junto. Até eu uso bastante. Tem uma parte ali que ele fala apresentação de resultados, daí a gente faz uns retoques, umas adequações, assim, e vocês não vão precisar apresentar resultados, mas já é um caminho para vocês olharem, sem problemas. A gente manda, eu mando. Obrigado. Eu queria perguntar assim, Solena, por exemplo, a nossa pesquisa, né, a Giovana, minha orientadora, é sobre a implantação da terapia comunitária integrativa online. Então, a gente fez em algumas etapas, né? Teve 2 etapas que a gente usou formulários do Google, né? Aí tem umas perguntas relacionadas ao perfil dos terapeutas e tem algumas perguntas mais qualitativas, né? Qual que é a opinião deles com relação às rodas online. E aí a gente fez uma outra coleta que foi através de uma roda mesmo, né, que foi conduzida pelo professor Adalberto, que é o criador da metodologia, e usando, né, então, essa metodologia da própria terapia comunitária. Para essa análise, eu posso utilizar, né, mesclar todas essas coletas para fazer a análise do conteúdo? Pode sim, porque aí você vai pegar a opinião das terapeutas que escreveram, né? Uma opinião escrita e vai compilar com a informação verbal da roda. Isso. Eu acho que sim, daí vocês definem as unidades temáticas, o nome, gente, que se dá não importa muito. Eu penso que assim, a categoria. Você vai definir algumas categorias de análise, sabe? Umas unidades e aí vai esmiuçando, né, Giovana? O nome... Verdade, eu sempre usei categoria. Daí, na defesa da Vanir, o Davidson não usa núcleo argumental. Mas é a mesma coisa, é categorizar, colocar palavras-chave, digamos, ou como a Solena tinha colocado. Né? Eu gostei dessa palavra núcleos argumentais, eu acho que eu vou mudar ali nos slides, eu vou deixar isso, porque é núcleo argumental, núcleo que você vai discutir, entendeu? Núcleo argumentativo. São diferentes unidades ou pedacinhos que você vai discutir, discorrer sobre.
né? E aí a análise do conteúdo ali, do jeito que eles apresentam, mesclando com a revisão da literatura, fica muito legal, Giovana. Porque aí você vai trazendo uma teoria relacionada aos grupos, do jeito que se desenvolve, vai trazendo a opinião deles ali, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Bem bacana. Legal, e daí vocês também vão fazer uma análise quant, né? Do primeiro. Também vai ter quant. Também tem quant, sim. Primeiro questionário. Bem bacana. Muito bom, gente. Mais algum comentário? Hoje ficou mais curtinho, mas é que, na verdade, assim, era mais para disparar mesmo uma reflexão, um pensamento, né? Eu não sou de ficar enrolando muito também, né, gente? Vocês sabem que o meu jeito de falar é assim. Só que eu queria trazer uma coisa para vocês também. De tarde eu vou estar com vocês de novo. A Milene me pediu para conversar, parece que eu sou multiuso, né? Mas de tarde eu falo totalmente diferente. É engraçado, né? Mas de tarde, Giovana, a Milene me pediu para falar sobre a avaliação de estratégia de promoção da saúde, que foi o que eu falei na... É que, na verdade, um outro momento que eu tive com a Milene, a gente discutindo da disciplina de promoção, porque a gente, lembra, sou eu e você, a gente estava junto nessa disciplina antes da Milene. Eu tinha dado essa sugestão também, mas eu não sabia que ela tinha falado com você. Falou comigo, e daí hoje à tarde, gente, eu vou falar uma coisa nada a ver com o que eu falei até agora com vocês, uma fala totalmente nada, mas que, na verdade, assim, é minha tese de doutorado. Então, é algo que também vai contribuir aí de uma forma na concepção da promoção da saúde. Falando nisso, no PDF, daí você já vai mandar para eles do instrumento, manda para mim para eu mandar para o pessoal da residência que eles estão pedindo. Eu mandei no teu e-mail. Eu mandei. Ah, então eu que não vi. Veja lá. Perdão. Mas veja se não está no spam. Deixa eu até ver se foi. Mas qual é que o Gmail que eu não estou usando muito, sinceramente? Ah, então espera aí, deixa Pode eu ver ser qual isso. que eu mandei. Ó, residência multiprofissional, eu mandei no... Deixa eu ver qual que é o e-mail. No Yahoo. g_pechark@yahoo.com.br. Beleza, eu vejo lá. Eu estou usando mais o UFPR porque o Yahoo estou recebendo muita propaganda. Não, então me mande. Não, eu olho ali. Não me diga qual que é que eu já estou mandando agora. Qual que é? É o mesmo G_Pechark, G_Pechark. @ufpr.br. Perfeito. O Yahoo eu estou recebendo muita propaganda, então ela fica às vezes no meio das propagandas, é difícil mais de achar. Já foi no UFPR, já foi. Tá lá. O Yahoo não está assim colocando spam direito, enfim. Não, aí esse material vai, na verdade, eu vou usar o mesmo, a mesma aula. Acho que era isso, né? Porque é público diferente, viu, gente? A gente usa os mesmos materiais para propósitos totalmente diferentes. Então, acho que basicamente era isso. À tarde a gente vai estar de novo. Posso só perguntar uma dúvida, professora? Pode. É relacionada à tarefa mesmo que a professora falou ali. Na verdade, eu construí um instrumento que seria, eu não lembro se é a antepenúltima tarefa, e depois era para apresentar para a equipe e depois para a comunidade. Isso. Daí, eu estava 5 dias de férias, eu acabei construindo, daí eu voltei, na mesma semana eu apresentei para a equipe e daí foi levado para a comunidade. Aí a postagem ficou quase que, na verdade, as duas últimas ficou igual, porque elas, sabe, então foi feito junto. Não, mas eu acho que até a Larissa comentou também, tem coisas que eles fizeram meio juntos, Giovana, de atividades ali, é só ver na sequência e dá para considerar, eu acho. Eu não quis colocar separado, porque ele, na verdade, ele era apresentação para a equipe e para a comunidade, e ficou no mesmo documento, sabe? Não sei se precisa a gente separar ou fica junto. Não, qualquer dúvida a gente te avisa, tá? Tá bom. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho nem equipe, nem comunidade, porque a minha unidade está fechada e eu estou trabalhando na vacinação. Então, eu postei o folder que foi feito nas 3 atividades, porque eu não tenho como fazer. Não, mas isso a Giovana, na hora de avaliar os resultados, vai considerar. Tá. É o contexto de cada sim. não precisa ficar... Não, é o contexto de cada um mesmo, como a Solena falou, não se preocupe.
Gente, eu acho que... Essas avaliações, claro, a gente vai estar dando feedback para vocês e tudo, mas não se preocupem assim, elas são para auxiliar, mas a gente sabe que vocês tiveram nessa disciplina 10 tarefas, então a demanda foi maior que em outras disciplinas, e a gente vai levar isso em consideração, fiquem tranquilos. Beleza. Pessoal, à tarde a gente vai estar juntos novamente, então, né? Eu vou conversar com vocês de novo. Acho que basicamente era isso. Vamos descansar um pouquinho antes, vocês finalizem as atividades de vocês. É a partir de que hora? Só me lembrem que eu não lembro que a Milene me falou, é das 2 ou 1h30? 2. 2, tá. Eu tenho antes um tirar dúvida com a TO, e aí eu falei para ela que eu vou até 2 horas, com certeza. E já adianto que é ótima essa aula, vocês vão aproveitar também. Eles vão ter uma noção de como fazer a avaliação em termos de promoção de saúde, né? Bem bacana mesmo. Isso. Aí só me passem por onde que vai ser? Vai ser pelo Teams ou ela vai fazer pelo Zoom? Ela geralmente usa o Meet Google, né, Fran? Ela já passou o link para a gente aqui, do Meet. Aí então, eu vou... Douglas, passa para mim, por favor. Pode ser você. Está no grupo ali de novo. Posta no grupo só para eu saber, porque daí eu entro. Que eu não, acho que ela não me passou. Tadinha, Solena, eu tô pensando no teu marido aí também. Loucura dele, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, estamos aí. Trabalhando em casa, assim, hoje seria um dia que eu ficaria o dia inteiro na Federal. Eu tava conversando com a Larissa. Num dia frio como esse, é bom estar em casa, né? É bom. Verdade, aqui, tô com meu cobertorzinho, tomando um cafezinho quente, que na Federal não tem cantina, então... Eu já fazendo propaganda. Vocês já chegaram a ver os cachorros da Solena? Não sei se ela mostrou para vocês. Já mostrei. Já mostrou, né, também? Então você tem como agarrar. Eu fico pensando, é bom de agarrar os dois, porque eles são quentinhos. É o Lucky e o Blake, né? É o Baby. Solena, é a Núbia. Eu vou aproveitar, eu estava aqui enrolando para falar, mas eu vou falar. Meu trabalho, ele vai falar sobre a importância da cobertura do exame histopatológico como indicador de qualidade de assistência prestada à mulher. Legal. Aí, depois de muito sofrimento, consegui chegar nesse tema, porque dentro da gestão ali tem os instrumentos de gestão, né? E a ideia é avaliar, né? Eu coloquei os 2 objetivos, objetivo geral, na verdade, do trabalho, só para me ajudar a orientar, aqui, a nortear isso, né? O objetivo geral é analisar os fatores que interferem na baixa cobertura do indicador de exame citopatológico em município de médio porte, na região norte do Paraná, e específico é verificar se as ações pactuadas nos instrumentos de gestão contribuem para o alcance das metas. E o segundo objetivo é analisar a percepção dos enfermeiros frente à coleta do exame citopatológico. E aí, o que eu estava vendo? Eu li um artigo sobre análise documental qualitativa, análise qualitativa, só que documental. Então, vai seguir bem aquela questão que você falou, né, do Bardhan mesmo, né? Aí eu fiquei só em dúvida nessa questão das categorias, de categorizar. Porque daí eu vou fazer a análise dos instrumentos de gestão, também vou fazer a entrevista individual com os enfermeiros sobre a percepção dele na questão do exame citopatológico. Eu fiquei com essa dúvida nesse caminhar. Duas análises. Do documento, você vai identificar quais as palavras ou quais as temáticas que o documento apresentou, e aí você pode até correlacionar com a fala delas, sabe? E ver se isso está linkado ou não. Por isso que é melhor você categorizar o teu instrumento antes. Você já começou a fazer as entrevistas? Não, ainda não. Então, eu acho melhor você categorizar o instrumento e ver o que ele diz, divida ali em 2, 3, se você quiser, até para a gente conversar em separado. Ai, ótimo. Sabe por quê? O meu sofrimento é assim, eu estou com dificuldade de montar o roteiro dessa entrevista, porque tem que ter as perguntas para depois fazer o cruzamento com os instrumentos de gestão, né? Não. Vamos montar depois a análise do documento. Eu te ajudo a montar o roteiro. Ai, que ótimo, porque eu tô assim, eu tô no pré-projeto ainda, então aí eu
estava indo por um caminho, depois eu sentei, fiquei dias relendo todo o trabalho, refiz ele praticamente todo e consegui chegar naquilo que exatamente eu posso fazer. Aproveitando que eu estou agora ali na gestão, aproveitando mesmo, e sem perca de tempo, e aquilo que eu tenho perna para estar fazendo, né? E aí eu fiquei com dificuldade, eu estou paralisada nisso, eu paralisei na coleta e análise ali, não consigo caminhar para... Mas você não tem como caminhar sem a gente fazer análise do teu documento. Ah, então é isso. Não tem, não existe possibilidade de você caminhar, porque você vai fazer umas perguntas do além que às vezes não tem relação com o que o documento... Isso, então, eu até eu fiquei pensando assim, das hipóteses, sabe? Eu fiz uma relação de hipóteses, mas eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso da minha cabeça? Não existe, né? Eu fiquei paralisada ali. Vamos fazer até análise. Publiquei na tarefa, né? Eu sei que a tarefa ela é importante, mas eu vou publicar aquilo que eu consegui caminhar, porque o restante eu paralisei, falei, não consegui avançar, né? Daí fiquei com bastante dificuldade nisso. Quem mas que é o orientador, Nubli? Quem que tá te... É o... Ah, não, tá eu ia falar, Rafael. É o Rafael. Eu ia falar isso. A Solena e o Rafael são parceiros, compadres. Núbia, é o Rafael e o Vinícius. Eu vou te dizer uma característica do Rafael. Ele é excelente em análise documental. Excelente. Excelente. Mas aí eu posso te ajudar na parte do roteiro com os enfermeiros. Eu acho melhor. Então, eu vou ter uma reunião com ele. Eu vou ter uma reunião com ele na segunda, né? Aí ele falou, Núbia, você precisa repensar todo esse trabalho e saber exatamente o que você quer trabalhar. Eu cheguei daí nesse ponto e falei, pronto, agora nós vamos conseguir caminhar. Mas não conversei com ele, só estou fazendo aqui essa colocação porque eu acredito que ele até falou, olha, eu não sou enfermeiro, então eu trouxe o Vinícius como orientador, mas eu falei, na verdade, a questão é da estrutura do projeto, é isso que eu não consegui caminhar mesmo. Você não tem um problema de conceito, que é a parte lá da interpretação, aí o Vinícius te ajuda. Vamos trabalhar na parte do método. Quando que você vai reunir com o Rafael? Segunda-feira. Então, eu vou mandar uma mensagem agora para ele, eu participo junto da reunião, que aí eu te ajudo. Eu faço essa parte. Com certeza. Eu já ligo para ele agora no final da aula, troco uma ideia com ele, de tarde eu já te digo, tá? Beleza, então. Era isso que eu ia falar. A Núbia estava com receio de falar, você viu? Olha só, tem essa parceria aí de muitos anos. Núbia, e vai ser... de todos os orientadores ali do Prof. Saúde, com o Rafael, com quem eu mais trabalhei na minha vida. Ai, que bom! Ai, Jesus. Obrigada, então. Então tá bom, foi de Deus. Obrigadão. Vamos fazer uma parceria aí, bem bacana. Ótimo, isso. E até aproveitando, só uma questão assim, de compartilhar a experiência rapidamente, assim. O da Vanir, que foi qualitativo, né? Minha aluna que defendeu semana passada. A gente fez essa categorização prévia, né? Para auxiliar no instrumento, na entrevista, enfim. E depois da análise surgiram outras categorias, então pode ser que durante a análise surjam, daí a gente coloca isso também quando estiver fazendo a parte da metodologia, isso é viável também de colocar que outras foram inseridas também. Mas é importante ter esse planejamento prévio para não chegar tão assim confusa, perdida. É bem isso, gente. Legal, ótimo. Pessoal, basicamente era isso, né? Deixa eu